Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Paula e hoje a gente vai bordar essa casinha de campo. Eu desenhei esse risco à mão mesmo e passei para o tecido. Eu fiz um esboço no papel e depois eu passei para o tecido. A gente vai começar a bordar pelo telhado da casa. Esse pontinho aqui é o mesmo que está no tronco, que é o ponto corrente. Só vai mudar a direção, aqui ele vai na horizontal e no tronco ele vai na vertical. Eu vou usar só 2 fiozinhos na agulha, então eu venho bem no começo do telhadinho e vou fazendo um pontinho bem miudinho. E aí eu vou atravessar até o outro lado. E ao final eu vou levar a minha agulha lá pro avesso e já começo na linha de baixo. E agora o próximo passo é bordar a casinha. Antes de bordar esse acabamento aqui, eu vou nesse sentido todo com ponto cheio. Eu tô com 6 fios na agulha e eu vou fazendo esse preenchimento todo da casinha, contornando a janela e a porta. E agora, quando precisa, eu vou alinhando a linha para ficar com um efeito mais bonito. Eu vou medindo a direção para deixar a linha bem retinha. Se você preferir também, você já pode fazer umas linhas centrais no seu bordado para ir sendo tua guia, para ela ficar bem reta. E para a janela e as portas eu vou usar branco, também tô com 6 fios na agulha e vou fazer o ponto cheio também. E para a janela eu vou fazer um pontinho central e aí eu vou bordar primeiro um lado e depois o outro lado. Agora eu vou fazer o batente e as esquadrias, tudo também com ponto cheio. E a maçaneta da porta eu faço um nozinho só, dou só uma volta na agulha com a linha e faço a fechadura.
Agora, como essa minha janela tá com essa parte aqui curva, eu vou fazer na volta dela toda ponto haste. E aí, ao final aqui desse pedaço, eu jogo minha agulha lá para trás e começo com ponto haste novamente. E agora são só 2 pontos retos para fazer a janela. E aqui para a calha eu também estou usando o preto. E vou fazer o contorno do telhado também com o preto. Só que nessa parte aqui de cima do telhado eu ainda não vou fazer. Primeiro eu vou fazer a chaminé no mesmo tom da casa. E aí sim, agora eu venho com esse final aqui do telhado. E para finalizar, vou fazer a chaminé com pontinho reto. Acho que uns 4 ou 5 pontinhos a gente já preenche esse espaço. Agora aqui para esses galhos aqui, eu vou fazer também com marrom com ponto haste. E agora para as folhinhas eu vou usar 2 tons de bege. Um é bem clarinho, um bege bem claro, não é branco não, ele é um bege bem claro. E depois um bege um pouquinho mais escuro. Vou alinhar os dois e vou colocar na agulha. E agora eu vou fazer pontos retos, bem aleatoriamente. Primeiro eu vou começar aqui por baixo e vou subindo. E vou seguindo essa direção sempre, e aí vou preenchendo. E para fazer o preenchimento, para dar a direção certinho do galho, da folhinha, quer dizer, se eu tiver que passar por cima do galho um pedacinho, eu passo, tá bom? Para continuar mantendo a direção das folhas. E agora eu vou fazer uns pontos só com uma cor mais clara. Eu costumo passar a minha linha nessa cerinha de abelha. Ganhei isso como uma velinha, mas ela tem bastante cerinha de abelha. Em vez de ficar passando no cuspe, na saliva, eu gosto de passar nessa cerinha de abelha. Facilita pra caramba, tá? Eu sei que vende própria para passar na linha em lojas de bordado, mas como eu tinha essa aqui, ela serviu nessa função. E aqui, ó, eu vou continuar só para ficar um pouquinho mais claro, só alguns pontinhos nesse tonzinho mais claro. Agora aqui, para esse junco, eu vou fazer uns pontinhos retos num verde escuro. E agora eu vou entrar com ponto rococó, então eu saio lá no topo, volto com a minha agulha bem próximo aonde eu havia saído e vou enrolar. Para esse tamanhinho aqui do junco, 5 voltinhas, 4 voltinhas, eu acho que já dá para preencher esse espaço. Aí eu seguro a minha linha aqui na agulha e vou começar a puxar, ajeito ela, aí volto com a agulha bem rente ao final do ponto rococó, levo a agulha lá para trás e vou fazer os próximos assim também. E agora aqui para esse arbusto, eu vou fazer ponto de laçada com 2 fios na agulha, sendo que um fio é preto e um é o verde mais escuro. E eu vou fazer um pontinho reto aqui, olha, só que eu não vou puxar ele todo, eu vou deixar ele com um certo volume. E esse é o pontinho de laçada, e eu vou fazer ele aqui em diferentes alturas, um mais alto, um mais baixo, até preencher todo o espaço. E depois na segunda camadinha aqui, olha, eu vou fazendo também
os mesmos pontinhos, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Eu quero que ele fique irregular mesmo para fazer esse arbusto. Aqui embaixo eu vou fazer as florzinhas exatamente como está desse lado aqui, no mesmo tom de rosa e nesse verdinho também. Então eu comecei dando 2 voltas nesse tom mais escuro de rosa. E aí eu fiz tipo um arbusto, um mini arbusto de rosa mais escuro. Então eu vou fazer uns 3 pontinhos de nó francês para fazer esse arbusto e vou intercalando com um rosinha mais claro. E agora para o tom mais claro de rosa, eu também estou dando 2 voltas na agulha e vou preenchendo esse espaço entre o rosa mais escuro. E vou salpicar alguns pontinhos de rosa mais claro até terminar minha linha na agulha. Agora para bordar o campo de flores, eu vou começar primeiro por esses galinhos aqui mais alto de flor. Eu estou fazendo pontinho atrás. E aí eu vou fazer umas florzinhas de ponto margarida. Tô com 2 fiozinhos na agulha e vou fazer uns pontinhos margarida para fazer minha flor. E depois que eu tiver feito as margaridinhas, eu vou fazer um pontinho, um nó francês, com uma voltinha só na agulha, num tom de amarelinho. E agora eu vou preencher, do mesmo lado que estão esses verdinhos aqui, eu vou fazer aqui, aí eu desço um pouquinho aqui para baixo. Também estou usando 2 cores de fios na agulha. E aí eu vou descendo aqui até preencher. E aí, ó, já fiz essa volta toda aqui embaixo. Aí eu vou salpicando mais alguns pontinhos aqui, com um pouquinho menos de intensidade do que do outro lado, mas eu já vou colocando alguns pontinhos aqui. Aí volto de novo, aqui eu quero um pouco mais concentrado o verde. Aí agora eu vou entrar com esse tom de verde que é o dessas folhinhas, e aí eu vou subindo e vou salpicando lá. E no final eu vou entrar com um tomzinho mais claro de lilás. E esse último tom, esse mais claro agora de lilás, eu vou preencher todos os espaços que ficaram vazios. Aí eu vou só fazendo um pontinho e vou preencher. Para a cerquinha, eu dividi ela com 2 risquinhos aqui no meio, tá vendo? Eu vou fazer um pontinho longo e um pontinho mais curto. Então, o pontinho mais curto vai acabar na metade desse espaço e o mais longo vem até essa linha. Eu começo aqui por baixo e vou até essa primeira linha que eu fiz aqui com um pontinho reto. E agora eu entro com um pontinho, como a minha agulha já tá aqui para cima, eu vou entrar de cima para baixo, mas poderia ser lá de baixo para cima, tá? Pela metade do tamanho desse espacinho que tá aqui, ó, vou fazer um pontinho nessa metade do tamanho. Agora eu vou fazer até essa linha mais em cima. O próximo pontinho é a metade desse tamanho.
Eles não precisam ser bem alinhadinhos, perfeitinhos não. Podem ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais comprido, não tem problema. E eu vou fazer isso, um pontinho maior, um pontinho menor. E agora ao final, eu vou nessa minha linha aqui de cima. Eu teria que terminar nessa outra, no final desse ponto aqui. Mas eu vou entrar um pouquinho por entre esses fios que estão aí. Agora eu vou na metade desse tamanho aqui, desse ponto anterior. E eu vou entrar nesse pontinho curto lá embaixo. Só que eu tô entrando no meio do ponto mesmo. Porque eu quero que ele dê esse efeito meio tramado assim. Agora eu vou de novo um pontinho maior. Aí ele vai entrar um pedacinho desse pontinho aqui abaixo. Aí eu vou na metade desse ponto anterior. Tô entrando no meio desse ponto mais curto. E vou fazendo isso. Um pontinho maior, um pontinho menor. Só que eu tô entrando no meio dessas linhas, olha, tá vendo? Eu tô entrando no meio dessas linhas. E agora aqui para essa terceira linha, eu vou começar daqui. Aí eu vou fazer um pontinho de novo. Eu vou entrar um pedacinho desse ponto anterior que tá aqui. Agora o próximo ponto é na metade desse, entrando no ponto que está abaixo. E vou repetindo esse processo de um pontinho maior e um pontinho menor até preencher esse espaço. E para essa parte aqui da cerquinha, como ela própria já é irregular, alguns vão ficar mais alto, alguns vão ficar mais curto pelo próprio formato da cerca. E aí vou entrando lá em cima e vou voltando no meio dos pontinhos aí abaixo. E esse pedacinho aqui da cerca, ele é feito com ponto cheio, então é um pontinho bem próximo ao outro, só que eu não tô deixando ele muito esticado, eu tô deixando ele um pouquinho mais frouxo para ficar com certo volume. Toda a base da árvore eu também bordei com pontinho corrente, aqui ele tá na vertical e aqui no telhadinho ele tá na horizontal, mas é a mesma coisa, com 2 fiozinhos só, tá bom? Para as folhinhas eu vou fazer pontinho margarida. Eu fiz alguns desenhos aqui das folhinhas só para saber a direção que esse meu ponto vai ter. E vou usar 2 tons também, um fio de cada tom de verde. E eu vou fazer pontinho margarida para as folhas, então eu vou colocar um pontinho de margarida, um ao lado do outro, mas eles vão meio que intercalados para não ficar aquela fileira retinha e não parecer tão natural. Então aqui na beirada eu faço ele um pouquinho mais virado para fora e depois eu vou intercalando eles, tá vendo? Vai um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E aqui, ó, na hora que eu tenho que prender o pontinho margarida, eu também vou preenchendo os espaços que ficam ali embaixo. Aí aqui, olha, tá vendo que tem um espaço entre as folhas? Aqui eu vou colocar mais uma folhinha, um pontinho margarida e assim eu vou fazendo até finalizar. E nesse espaço aqui que tá bem próximo ao fim, se precisar eu faço até um pontinho reto, sem puxar muito, só para preencher esse espaço quando não cabe o ponto margarida. E esse pontinho que a gente usa para prender o ponto margarida, ó, ele pode servir também para preencher os espaços que vão ficando. Então, às vezes eu posso fazer um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, só para ir preenchendo os espaços, não ficar esse fundo do tecido.
E ao final, se você sentir necessidade, pode fazer um pontinho reto só para ir preenchendo os espaços que ficaram. E aqui, antes de eu bordar as florzinhas, eu também vou bordar primeiro esse arbusto de flor. Aqui eu também estou usando ponto haste. Eu fiz 3 galinhos e eu vou colocar 3 cores diferentes, uma cor em cada galinho. E agora eu vou fazer 2 pontinhos retos, um pontinho nessa direção também, meio que em V, e o outro vai vir por cima dele, só para dar volume. Não vou puxar muito para justamente ele ter esse volume. Agora esse aqui do meio, ele meio que vai passar por cima da cor do anterior. E tudo bem, ele vai ficar nessa direção também em V. E é a mesma coisa, são 2 pontinhos e quando precisar eu vou passar um pouquinho por cima da florzinha anterior. E a mesma coisa aqui também nessa terceira cor que eu tô colocando. São 2 pontinhos e quando precisa eu acabo passando um pouquinho por cima do ponto anterior, da flor que tá ali do lado. Agora eu vou usar a mesma cor que eu usei nas folhinhas, eu vou usar aqui também os 2 tons de verde. Eu vou fazer uma parte aqui, ó, tá vendo? Tá bem no pé da árvore. E aí eu vou salpicar também alguns pontinhos aqui perto desse rosa e vou espalhar um pouquinho mais até descer ali naquela entrada que seria a entrada da casa, né? E vou passando por ali. Em algumas partes eu vou concentrar um pouquinho mais dessa mesma cor junto e depois eu vou dando uma espalhada. Eu não quero que esse lado seja exatamente igual ao lado do outro lado ali, eu quero ele um pouco diferente. Apesar de eu usar algumas cores aqui que eu também usei do outro lado, eu não quero que eles fiquem idênticos, não. Eu quero que ele fique nesse comecinho um pouco mais parecido e depois ele não vai ficar com as mesmas cores. Agora eu já vou entrar com amarelo, então vou concentrar uns pontinhos aqui e já vou descer também com alguns pontos, como tá do outro lado ali, um pouquinho espaçado, um pouquinho de amarelo. Agora eu vou descer também com esse tom de laranja, é o mesmo tom que tá do outro lado ali. Tá vendo? Meu laranja não ficou tão concentrado como tá do outro lado. E agora eu já entro com marsala, que também não vai ficar tão concentrado quanto o lado de lá, vai ficar um pouquinho mais espaçado. Agora, para esse tomzinho de bege, tá vendo que tá aqui embaixo? Eu vou entrar com ele, ó, bem pertinho da porta e vou fazer um pontinho reto. Ele não tá indo até o final da porta, ó. Agora eu venho um pouquinho mais para frente do início do outro e vou um pouquinho mais para lá e vou fazer mais um pontinho aqui, olha. E ele vai um pouquinho mais para frente do que o pontinho anterior. Aí eu já volto com a agulha aqui para esse lado de cá e também vou fazer um pouquinho de ponto de nó francês aqui até chegar lá embaixo. E quando chega aqui embaixo, ó, eu vou subindo, mas aí eu vou espaçando um pouquinho mais do que estava antes. Agora eu entro com esse lilás que tá aqui, que é um lilás meio tipo um lilás antigo assim, e vou descendo ele até lá embaixo.
Agora eu vou salpicar só um pouquinho desse rosa mais escuro em alguns pontinhos aqui e vou descendo até ali o pé da árvore. E por fim, todo o espaço que ficou, que ainda tem aí pra gente bordar, eu vou preencher com esse tonzinho de rosa, que é o que tá ali em cima, pertinho da cerca, que a gente usou aquele rosa claro, eu vou preencher aqui também. E esse é o resultado do bordado finalizado. É um bordado que ele é cheio de detalhes, mas ele é feito com pontos básicos, então não é difícil de fazer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!